Pessoal, orçamento participativo, trazer o assunto aqui para Belo Horizonte, Eduardo. A execução de obras no orçamento participativo aqui da capital passa a ser obrigatória. E aí, quando eu vejo essa pauta, me assusta um pouquinho, porque isso foi mais ou menos na década de 90, não foi? Eu estou enganado. Início da década de 90 que isso começou. Sim. 80, a década de 80, Júnior. 90. Enfim, foi naquele meandro ali, na passagem de 80 para 90. Governo Patrus, a partir de 93. E aí, sempre foi um escarcéu danado, porque propaganda na televisão, no rádio, participe do orçamento, é participativo, vote, escolha a obra e tal. E ele não era obrigatório? Então era só para inglês ver, é isso? Não, mas veja só. A iniciativa do orçamento participativo, que é uma das coisas mais belas que o PT já fez, nasceu de Olívio Dutra, prefeito de Porto Alegre. Patrus Ananias ganhou a eleição aqui e assumiu e criou o orçamento participativo. Patrus Ananias foi ao morro, conversou com a dona Dalila no aglomerado da Serra, Antônio João, visitou essas pessoas e lançou o orçamento participativo, que vinha também com um plano global específico e que depois gerou o Vila Viva, que retirou famílias que estavam prestes a morrer em áreas de risco e fez os predinhos e verticalizando, sobrou mais áreas, acabou com as áreas de risco, criou equipamentos, como por exemplo a Praça do Cardoso lá no aglomerado da Serra. Esse programa, Vila Viva, na minha humilde opinião, é o mais interessante de política pública que já se fez em Belo Horizonte. Só que os governos não têm continuidade. Quando o Patrus passou para o Célio deu uma arrefecida, mas continuou. Quando veio o Pimentel com outro perfil, ele fingiu que fez. Depois veio o Márcio Lacerda e ignorou solenemente. E Júnior, o negócio mais sério, simples e democrático que tem. Porque você reúne a comunidade e fala assim, vocês têm demandas que geram 10 milhões de reais, mas eu só tenho 1 milhão, escolha a obra. A turma escolhe. Só que o orçamento participativo nunca contou com a simpatia da Câmara Municipal, porque o vereador se sentia alijado do processo. E não houve competência dos prefeitos para chamar o vereador e falar, vem comigo e anuncia comigo. Sabe como é que é a vaidade? Sabe como é que são pequenas as pessoas da vida pública? E por isso esse orçamento foi esquecido e ignorado. E tem um outro que criaram, o digital, que elegeu a obra mais importante da região noroeste de Belo Horizonte. Esse é uma vergonha. O pessoal da região noroeste, Júnior, se mobilizou, Pindorama, Alípio de Melo, todos aqueles bairros, para ganhar uma trincheira na avenida... final da Avenida Pará de Minas, ali na Praça São Vicente, que é hiper, mega, max necessária. Apareceu o Pimentel na época e falou assim, nós não vamos fazer, porque vem aí um dinheiro para a gente refazer o anel, e no dinheiro do anel a gente vai ampliar a ponte do anel sobre a praça e a gente vai fazer e até hoje nada. Se vão 15 anos. Isso é uma vergonha. Ô, Rita Mundinho, interessante isso que o Eduardo está falando, porque no início esse orçamento participativo realmente funcionava. A gente viu algumas obras nascerem desse orçamento participativo, que é muito interessante, democrático. Olha, vamos fazer a comunidade falar para os políticos, né, que obra deve ser feita. Mas olha só, dados da prefeitura dos últimos 3 anos apontam que mais de 242 milhões foram destinados ao programa, mas apenas 15% desse montante foi efetivamente aplicado nessas obras do orçamento. Não está funcionando agora, né? E por quê, né? Aí eu volto no Eduardo e vamos refletir, gente. Vamos refletir que a nossa jovem democracia está passando, sim, por um amadurecimento. E o que acontece e tem acontecido no Brasil? Essa ideia do Patrus foi maravilhosa. O governo Patrus Ananias foi um dos melhores governos que a Prefeitura de Belo Horizonte já teve. Então, foi uma revolução. Por que uma revolução? Porque a democracia, lá na Grécia, ela era participativa. O pessoal ia para a praça, ia lá para a ágora, fazer negócio e votava naquilo que o povo gostaria que fosse feito com o dinheiro arrecadado dos impostos. Então, o povo participava. Depois, as populações cresceram e nós começamos a eleger os nossos representantes. E a democracia saiu de participativa para representativa. E aí danou tudo. Porque os representantes, eles só querem continuar se... Eu vou completar a frase. Perdeu o contato com a Rita. Eu vou pedir licença a ela. Os representantes só querem arranjar verbas e fazer coronelismo para continuar lá. Ô Rita, a gente perdeu o contato com você, acho que voltou o contato, você estava terminando de falar. Onde que eu estava, Júnior? Eu estou aqui no meu discurso de participação. Você estava quando você falou, passou a ser representativa. Os representantes só querem o quê, Rita? Isso.
Não, infelizmente, perdeu o contato. O pessoal da técnica vai refazer esse contato. Deixa eu chamar a Edilene lá, Eduardo, porque tanto o Eduardo, Edilene, quanto a Rita falaram dessa questão que foi muito boa lá no início, né? Que as coisas realmente funcionavam. Agora, a decisão dos vereadores, de 40 votos a 0, né, unanimidade, é que esse valor é obrigatório, terá que ser usado aonde a população escolheu. Pois é, Júnior. Primeiro eu quero falar que o Eduardo, como sempre, está certíssimo. O orçamento participativo foi implementado pelo Patrus na Prefeitura de Belo Horizonte em 1993, mas a primeira prefeitura do Brasil a implementar o orçamento participativo foi a de Olívio Dutra, em Porto Alegre, em 1989, que foi o primeiro mandato dele. O PT iniciou com essa ideia de orçamento participativo na década de 80, iniciou a implementação no final da década de 80, emplacou na década de 90, a partir dos anos 2000, do início da criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, como o cobertor ficou mais curto e tinha teto para gastos, o orçamento participativo começou a ter uma diminuição, a ser menos adotado, inclusive por governos petistas, que é uma política do Partido dos Trabalhadores, mas que foi adotada por vários governos, inclusive na Prefeitura de Belo Horizonte, ela permanece agora com essa obrigatoriedade no orçamento. Eu acabei de conversar com uma fonte aqui, uma fonte importante da política, que diz que quando o Calil assumiu, ele pegou quase 400 projetos aprovados de gestões passadas e que não haviam sido executados. Orçamento participativo, 400 obras aprovadas e sem execução. O número atual parece que gira em torno de 100. Sobre a obrigatoriedade, essa fonte me disse o seguinte, que tem que avaliar primeiro se essa obrigatoriedade é para a população de fato escolher ou se é uma forma de aumentar as emendas impositivas, porque parece que o Poder Executivo, a Prefeitura, perde uma parcela do orçamento, porque fica uma parte para o orçamento participativo, fica outra parte para as emendas impositivas, aquelas obrigatórias, dinheiro do orçamento que os vereadores têm direito, e diminui o poder do Executivo. Por isso que os vereadores foram a favor, porque isso beneficia muito a Câmara Municipal. Por quê? Os vereadores também têm muitas lideranças comunitárias. A escolha é feita nas comunidades. Quem tiver mais lideranças e lideranças mais fortes vai ter uma parcela maior do orçamento. Então tem a ver também com esse debate. É aumento de participação popular, a ideia inicial é essa, mas a participação popular também é uma participação que tem influência política, porque quem faz esses debates nos bairros são os líderes comunitários, muitos deles lotados em gabinetes de vereadores. Então a discussão do orçamento participativo passa por influência política e por domínio, por guerra, porque orçamento é briga. Parlamentar briga por espaço no orçamento, secretaria briga por espaço no orçamento, a própria prefeitura briga por espaço no orçamento, e com essa lei aprovada pela Prefeitura de Belo Horizonte, vereadores estão mais fortes, a prefeitura está mais fraca. Ô, Júnior, faltou, na minha fala, elogiar os vereadores que tomaram essa atitude ontem. Porque os do passado viam no orçamento uma concorrência. Os de hoje veem nele uma solução. Parabéns para a Câmara, para os 40 que votaram. Rita, a gente tem 15 segundinhos, você consegue arrematar? Eu quero reforçar os parabéns do Eduardo, e isso é uma revolução. A política passa a ser cada vez mais participativa. É disso que nós precisamos. E o vereador vai ter que trabalhar junto às comunidades para entender e fazer valer as demandas do povo. E faltou mais uma coisa. O Assir Antônio me desculpa hoje. É que muitos vereadores, além dos que eram contra, houve os que solaparam. Vou lembrar de um aqui que deve estar me ouvindo e vai ficar bravo comigo, o Hélio Magalhães. Quando tinha uma reunião do orçamento participativo, eles levavam 300 pessoas e votavam o que queria. Tinha isso mesmo. Isso eu presenciei.